Olá, gente. Entrando aqui, já para a gente se preparar. Daqui a pouco a gente está começando a live e vamos falar um pouco aí de alguns projetos muito bacanas. Olá, bem-vinda Thaís, Regina. Daqui a pouco eu vou começar a perder todo mundo aí. Obrigada, Cá. Daqui a pouco a Jussara tá entrando. Ju, acho que você tem que me pedir para participar da live. Aceitei aqui, Ju. Vamos ver se vai. Aí, Ai, que funcionou. maravilha! Deu tudo certo, que bom. Deu tudo certo, né? A gente Muito. correu um pouquinho por conta dessa mudança do YouTube para o Instagram, mas graças a Deus deu certo. Vamos só esperar mais uns 2 minutinhos para a gente começar. Certo. E tudo a ver com o nosso tema. Eu acho que aconteceu e a gente conseguiu, sabe, atender a expectativa do tema, viver o tema nesse momento que a gente, né, Não, resolveu eu todas as falei, gente, questões eu preciso agora técnicas. ficar zen, porque eu falei, ai, tudo que eu estou precisando é ouvir essa conversa da Jussara, porque realmente a ansiedade que bateu aqui para a gente conseguir fazer as coisas no tempo que tinha que ser feito, para a gente conseguir estar aqui coordenando tudo, mas deu certo, graças a Deus deu certo. Deu certo. Estou aqui ainda nos pequenos ajustes. Acho que pronto. A gente vai esperar mais uns 2 minutinhos, só que a gente acabou de dar as 19 horas, para a gente começar a contar um pouquinho do que é o projeto GAP, depois ouvir um pouquinho aí da Jussara. Acho que tem tudo a ver, né, Ju? O GAP é um momento de autoconhecimento, né? E o que você tem para contar para a gente sobre qualidade de presença, mindfulness, né? E autorresponsabilidade também tem tudo a ver com esse autoconhecimento e esse projeto de se encontrar e se achar e entender o seu momento de vida, né? Acho que Exatamente, Ju. A gente dá uma arrumada na casa antes de começar os primeiros passos, né? Ou preparar ali a nossa bagagem para fazer a viagem, né? Eu estou indo em busca do propósito, então vou fazer uma pausa agora, né? No que a gente vai conversar aqui um pouquinho para preparar essa bagagem ou dar uma arrumada na casa para chegar ao que a gente está buscando, né? Para esse caminho novo. não, muito legal. E a ideia hoje de falar desse tema é trazer um pouquinho do que é o Projeto Gap, né? Não sei se todo mundo conhece, quem não, quem está entrando agora pela primeira vez, rapidamente, então, só falar do quem nós somos, né? Eu sou Juliana Noronha, eu sou líder do Comitê de Empreendedorismo do Núcleo Barueri, do Grupo Mulheres do Brasil, né? A Jussara é nossa voluntária também aqui, trazendo um monte da experiência dela para esse projeto. E a ideia hoje é a gente falar de um projeto que nasceu a muitas mãos, né, Ju? Acho que a gente vivenciou nesse último ano intensamente a pandemia e a gente buscando criar alternativas para que a gente se conecte com essas mulheres e que a gente consiga dar suporte umas às outras, né? E nesse momento que a gente está vivendo, a gente tirar efetivamente esse projeto do papel e expandir o trabalho que foi feito, né? Tem um monte de gente para agradecer. Eu falo que dentro do nosso comitê, com a participação de a própria Rebeca, que é responsável pelo piloto, a Jussara, que nos ajudou, a Pio no comitê de inclusão, na verdade, Simone, quer dizer, a Paula, quer dizer, são tantas pessoas para a gente agradecer, que de fato assim, foi um projeto construído a muitas mãos, né? A Ana, então tem o nosso núcleo dentro do grupo Mulheres do Brasil, com participação de gente de outros comitês dentro do nosso grupo, mas uma construção e pensado com muito carinho para que a gente conseguisse efetivamente trazer
né, é esse projeto GAP para as mulheres maravilhosas e para a gente falar um pouquinho do que é esse projeto, né? Essa acho que é a ideia. Bom, são 19h03, eu acho que vale a pena a gente começar, né? E começar a contar um pouquinho mais da história do que é o Projeto GAP. Eu vou tentar, Ju, resumir, mas se você lembrar alguma coisa que eu não falei, a gente vai falando junto. Na sequência, a gente vai começar a divulgar mais material a respeito dele, e como é que faz inscrição, como é que participa, né? E contar um pouquinho do histórico, né, de como isso nasceu. O nosso comitê, que é o Comitê de Empreendedorismo, na verdade, ele nasceu bem no começo do ano passado. A nossa primeira reunião ainda foi presencial, na sequência, logo depois a gente entrou em lockdown e ficamos nos encontros online. Naquele momento, a gente ainda estava trabalhando com o conceito de um comitê de mentoria, né? E no momento que a gente começou a conversar e que a gente começou a entender quais eram as necessidades, a gente terminou expandindo para que a gente trabalhasse como comitê de empreendedorismo. E no comitê de empreendedorismo, tratando o tema mentoria, mas tratando o empreendedorismo de uma forma mais ampla. Não só como alguém que vai criar um negócio, mas como a cultura do empreendedorismo. Como é que a gente mobiliza para fazer acontecer, né? Então, acho que é um dos lemas do nosso trabalho aqui. Como é que a gente se mobiliza para fazer acontecer? Eu acho que esse tema que a Jussara vai trazer hoje de autorresponsabilidade é um deles, né? Como é que a gente se constrói? E dentro disso, dessas conversas, no momento que a gente foi para a pandemia, a gente ficou pensando como é que a gente conseguiria ajudar e estar junto, mesmo não estando junto. E aí surgiu o Projeto GAP. Esse nome traz, na verdade, uma analogia que em inglês significa espaços, né? E a ideia é conseguir fechar lacunas nas nossas histórias pessoais, na nossa construção de vida. Então, a gente tem um projeto que chama Projeto GAP, que é um grupo de apoio entre mulheres, né? Então, o que é que a gente estava buscando com isso e o que é que a gente vai ter daqui para frente com esse Projeto GAP? A ideia é criar um espaço, né, para encontrar novas ideias. Mulheres que estão dentro das suas cabeças e a gente dentro dos nossos conflitos, com os nossos olhares pessoais, olhar para fora, né, vocalizar as nossas necessidades e encontrar novas ideias, buscar encontrar a nossa autoconfiança para que a gente possa conquistar nossos objetivos, né? Através de uma outra perspectiva. Esse projeto, na verdade, ele nasce como um projeto de escuta, é um projeto de escuta ativa. Então, não vai ter, a ideia não é ter alguém com mais experiência falando com alguém com menos experiência. A ideia é trocar experiências e com essa troca de experiências a gente possa crescer. De fato, dar oportunidade para que cada uma de nós possa ter voz e dentro dessa voz a gente possa escutar, né? Ter uma troca de fato. E às vezes quando a gente escuta alguém contando a trajetória, a gente se enxerga naquela trajetória, ou quando a gente está numa situação onde a gente não está vendo a saída, e a gente vocaliza aquilo, alguém que já vivenciou ou que não, consegue nos dar uma luz daquilo que a gente imagina, né? Então, a ideia são formações de grupos de 6 a 8 mulheres que estão com um momento e um objetivo de transformar seu momento de vida, né? Gerar ação para construir o próximo passo nas suas carreiras ou na sua vida pessoal, né? E como que a gente pretende fazer isso, né? Através de encontros, aí sim, online, usando uma ferramenta simples que todos nós temos acesso, que é o próprio WhatsApp, para que a gente crie grupos de encontros e dentro desses encontros a gente possa, aí sim, tratar das nossas questões pessoais. Então, vou tentar resumir, né? E eu já publiquei no nosso Instagram, vai ficar lá, e a gente vai trazer mais informações, então acompanhe o nosso Instagram para conhecer um pouco mais. Quem tiver dúvida pode passar as mensagens que a gente vai contando um pouco, mas a dinâmica do projeto a gente vai receber essas inscrições, a gente vai fazer a formação desses grupos,
E dentro desses grupos a gente sempre tem uma facilitadora, alguém que vai coordenar o grupo para que a gente consiga marcar os encontros e que a gente possa fazer esses encontros, em geral, semanais, para que a gente tenha essa troca. E o interessante desse encontro é que a gente vai ter, sim, num primeiro momento, um encontro para discutir o tema escolhido por essas mulheres. E esse tema ele pode ser como mudar como encontrar a minha missão pessoal, com a minha missão profissional, como me desenvolver no mundo digital, autoestima e empoderamento. Na verdade, esse projeto ele pode sair para vários outros temas que são dores que a gente vivencia como mulher, como mãe, como profissional, como nessas múltiplas tarefas que a gente tem dentro da nossa vida e que muitas vezes a gente ainda está tentando reencontrar e reconstruir esse passo. Então, a ideia é encontrar com outras mulheres que estão nesse mesmo momento e que essa troca faça com que eu também tenha um espaço para o meu autoconhecimento. Então, no primeiro encontro, a gente vai discutir esse determinado tema e a partir do segundo encontro, a gente vai ter um momento em que a gente chamou de bastão da fala. Então, vamos imaginar que eu faço parte de um desses grupos. Então, dentro de uma agenda pré-estabelecida, que a gente divulga com as participantes previamente, cada uma vai ter o seu dia sentada naquele local onde a voz e a história pessoal vai ser contada. Então, no dia da minha história pessoal, eu, Juliana, vou contar a minha história dentro daquela evolução e daquele tema que eu estou trabalhando. Então, se o meu tema escolhido foi como encontrar minha missão profissional e a estratégia para desenvolvimento, por exemplo, do meu próprio negócio, eu vou contar um pouco da minha trajetória sobre esse prisma e, a partir daí, eu vou ouvir a troca das minhas outras companheiras que estão naquele grupo comigo, vou ouvir feedback, vou responder, vou trocar e vou participar, de fato, desse encontro sobre o meu ponto de vista. No encontro seguinte, eu vou estar lá como ouvinte da história da outra participante e dentro dessa história da outra participante, eu posso encontrar respostas para as minhas próprias dores, né? Então, eu falo que, particularmente nesse momento que a gente está vivendo dessa pandemia, a solidão e a falta de troca, ele ainda aumenta, né? Então, esse espaço para que a gente possa trocar com pessoas que estão ali com o coração aberto, né? Com um desejo de transformação, com empatia, com delicadeza e com cuidado, ele só tem a nos enriquecer. Então, esse é o projeto, né? A gente vai começar a fazer a captura das inscrições, a gente já vai divulgar agora o link para quem quiser conhecer, quem quiser participar, né? E a regra é que serão encontros de 1 hora, uma vez por semana, e que essas mulheres, cada uma vai ter o seu dia, mas obviamente, se eu tive a oportunidade de dividir a minha história com mais 7 outras mulheres, eu não posso faltar no próximo encontro. Eu tenho que também ser alguém que acolhe a história das outras mulheres. Então, a ideia é que eu participe de todos os encontros, um dia como protagonista da minha própria história e o outro assistindo e participando e construindo uma trajetória para uma outra participante que está naquele mesmo momento de vida que eu, né? Então, essa é a ideia dessa construção. A partir daí, a gente poder trazer, né, uma construção, um autoconhecimento. Eu falo que eu vivi um projeto parecido e foi inspirado nessa vivência e ajudou no momento de transição que eu estava vivendo na minha vida, de um reencontro, de entender onde eu quero chegar, né, e de preparar minha trajetória para chegar nesse caminho. Rebeca, esqueci alguma coisa? Rebeca, não, desculpa, eu estou vendo a Rebeca aqui falando no chat. Ju, esqueci alguma coisa? Acho que a Rebeca até colocou já para a gente aqui no chat o link para quem quiser se inscrever. Depois isso também vai ficar salvo no nosso Instagram e a gente vai também divulgando e aumentando aí a quantidade, as pessoas que querem contribuir e participar desse projeto. Ju, conta um pouco aí
Ipa Ju tá Está dando esse quietinha, apoio não sei. incrível aqui para a gente e é isso que o grupo faz, né? A gente somos mulheres comprometidas com o autoconhecimento, com o desenvolvimento pessoal e se apoiando mutuamente. Então, a gente vê aqui na nossa live um exemplo disso e você falando, eu ficaria te escutando aqui a noite inteira, porque é um assunto que mexe muito comigo, me comove muito, me emociona, quando mulheres se juntam buscando, né, um desenvolvimento, buscando viver a sua melhor versão. E não olhando umas para as outras como competidoras, mas sim como apoiadoras. E a gente conceitos, né, profundos que exigem Ju, eu estou imersão e sentindo um delay comprometimento. na sua fala. Eu queria só saber se todo mundo tá, se tá para todo mundo ou só para mim. Às vezes o teu vídeo está saindo um pouco. Rebeca, dá um oi aí se vocês Ah, estão ouvindo. Ok. A tua imagem está meio oscilando para mim. tá, eu vou Só sair para saber, tá tudo do. ok? Vocês estão ouvindo? Cortou também, para a Marcela também falando que cortou aqui, Ju. Pronto, eu vou ficar aqui agora. Eu fiz um ajuste, Boa, saí do Wi-Fi, que meu Wi-Fi não é bom, tá tá? bom. E passei para o 4G, acho que vai ficar melhor. Vocês vão Então me tá bom, agora orientando aí se voltou. As meninas estão melhor... falando que agora voltou, Ju. melhorou? Então, em cima disso, né, Ju, a gente resolveu trazer essa discussão, que eu acho que é uma abertura importante, inclusive, para quem está buscando esse autoconhecimento, para quem quer participar do Projeto Gap. Então, e conta um pouco da tua história, da tua trajetória, né? E quem é a Jussara e como que a Jussara traz essa conversa para a gente sobre qualidade de presença, a mindfulness, autoconhecimento, esse autorresponsabilidade, né? Eu acho que essa tem tudo a ver com o que a gente vai construir junto no Projeto Gap. Tá ok. Então, a gente trouxe esses três conceitos fortes, né? Então, conceitos que exigem profundidade, que exigem imersão, mas a gente quer trazer, nesse momento aqui desse encontro, um olhar para que ele deixe de ser conceito, né, e passe a ser um estado de ser, né, passe a ser uma qualidade, né, um comportamento e atitude nosso. Esses três, vamos ver como eles podem se alinhar aqui, vamos fazer essa busca e, né, alinhar esses conceitos para que eles, né, passem a ser qualidade de vida para a gente. E como é que a gente pode fazer isso? Eu vim do yoga, né, um dos caminhos que eu já percorri. E no yoga a gente tem um cumprimento, uma saudação que nós fazemos uns aos outros, chamado Namastê. O Namastê vem do sânscrito e a gente pode traduzir, tem várias traduções, na verdade, mas a gente pode traduzir como, a que eu gosto muito é dizer assim, a minha essência, ela reconhece e saúda a sua essência. E normalmente a gente une as mãos, né, e faz a reverência, honrando, né, quem estiver sendo cumprimentado. Se eu estiver sozinha, eu posso honrar os meus mestres, eu posso honrar o momento que eu estou vivendo, a minha energia ou a mim mesma. E eu costumo muito dizer que mão direita e mão esquerda. Como é que eu diria isso? Deixa eu ver aqui em termos de... eu diria que yoga é a união da mente. O que a gente busca no yoga? A união da mente com as emoções, né? O racional e o emocional, e como se fosse o nosso cérebro, né? Lado direito, lado esquerdo, e aí eu busco essa união nesse comprimento. Eu trago minha mente, o meu coração, faço essa união, e aqui dentro dessa união está a essência que eu estou honrando, né? Posso chamar de essência, posso chamar de luz. E eu queria fazer essa analogia para o nosso encontro de hoje. Então, trazer o mindfulness, que a gente pode traduzir como atenção plena. E o mindfulness ele surge ali em 1979, início dos anos 80. Ele surge como um estudo científico, né, de um médico, professor, que traz das observações que ele fez do budismo, ele traz para o meio acadêmico e para a medicina como uma técnica ou
uma forma de se relacionar com os seus pacientes, e ele observou que trouxe uma melhora, o uso da técnica, da respiração, da autoobservação, e é uma técnica que eu posso dizer, uma técnica científica, tem o respaldo da ciência. A autorresponsabilidade, eu até gostaria de trazer para vocês aqui uma definição que mostra por que ela pode vir para o lado emocional. Porque tem uma definição de autorresponsabilidade que diz assim, que é a capacidade racional e emocional de trazer para si toda a responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida. Por mais inexplicável que seja, por mais que pareça estar fora do meu controle e das minhas mãos. Então é um conceito abstrato. Então eu diria que eu posso pegar o mindfulness, a autorresponsabilidade e fazer a junção aqui como eu faço no Namastê, trazendo mente, trazendo emoção. E aqui, onde tem a essência que eu faço no Namastê, eu posso dizer na nossa analogia que está a qualidade de presença. E o que é essa qualidade de É presença? isso que eu ia gente... perguntar. O que é qualidade de presença? Então, eu posso dizer que qualidade de presença é não estar somente com o corpo presente. Eu posso dizer que é estar aberto a observar e sentir a si mesmo e aos que estão à minha volta. Identificando e fortalecendo as minhas conexões com o mundo e com o que me faz bem. É ter o corpo e a mente no mesmo lugar. E esse lugar é um lugar de consciência ampliada, onde é possível viver o foco. Viver o foco com as nossas energias canalizadas, para que a gente possa viver com mais qualidade. Eu diria que é encontrar um espaço de pertencimento que todos nós temos e que é muito pessoal. E para isso a gente vai para o autoconhecimento e para o desenvolvimento pessoal. Então eu diria que a proposta hoje aqui é eu pegar o Mindfulness, a gente vai falar um pouquinho dele, a gente vai falar um pouquinho de autorresponsabilidade para encontrar esse lugar aqui de qualidade de presença, onde, além do meu corpo, existe um algo mais. Eu posso até contar um pouquinho da minha história aqui. Como é que eu vivi isso? Eu ia te perguntar, porque assim, a gente está falando de um tema extremamente relevante num mundo acelerado, como a gente está hoje, né, Ju? Sim. E difícil a gente ficar presente de corpo e alma no dia de hoje, com essa loucura que a gente vive. Tá, deixa eu contar para vocês então. Eu fiz um concurso público quando eu tinha 16 anos, né? Era um finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, o Brasil vivia uma situação econômica complicada, tinha aqueles altos índices de inflação, a gente vivia a crise do petróleo, era uma época bem difícil. E assim, o mercado de trabalho tinha excelentes profissionais e não tinha mercado para absorver todo mundo. Então era uma época assim, de muita oferta. E eu fiz esse concurso, e eu estou até falando isso, porque eu queria honrar muito a minha turma, né? Eu tinha 16, 17 anos, entrei no primeiro concurso para mulher militar no Brasil, das Forças Armadas. Era um concurso que a Marinha fez. E honrando muito a minha turma, porque foi assim, entrou um nível profissional muito bacana, sabe? Eu tinha um ambiente muito bom. E eu passei 30 anos da minha vida, né? E eu era da área técnica, então surgiu um convite para vir trabalhar em São Paulo, dentro de um projeto, e aí eu me apaixonei pelo gerenciamento de projetos, e pude trabalhar com esse gerenciamento, com desenvolvimento na área tecnológica. Me distanciei um pouquinho das colegas, né, para poder estar vivendo num outro mundo aqui, mas continuava sendo da Marinha. Então, eu também vivia a parte militar, que é a parte de desfilar 7 de setembro, que é portar uma arma, fazer treinamentos de tiros, tudo isso acontecia. Quando chegou o final da minha carreira, porque foram 30 anos, um pouquinho antes, quando eu comecei a ver o final, como boa planejadora, eu queria já ver o que eu faria depois. Eu tive meus filhos muito cedo, então eles já estavam nessa fase de entrar para a faculdade, de namorar, de se preparar para ter os voos solos, né? Coraçãozinho de mãe dói nessa hora. Estavam já crescidos. Eu pensava, o que eu vou fazer da minha vida, né? Passou muita coisa na minha cabeça, como fazer uma faculdade, né, uma outra graduação, investir no mestrado. Eu não sabia o que fazer, eu queria fazer muita coisa. E para resumir a história, encurtar, eu tive um sonho e aí eu comecei a pesquisar sobre esse sonho. Isso era em 2006, a internet não era o que a gente tem hoje, né? A gente tinha mecanismos de busca, mas não como hoje, demorou um pouquinho, eu fui de página em página.
E aí eu encontrei essa palavra yoga e encontrei um mestre de yoga, que era o professor Hermógenes. E eu me apaixonei pela história dele porque ele também tinha sido militar, né? E ele praticava escondido, porque não era uma coisa muito bem vista na época, mas ele é um grande nome do yoga no Brasil. E junto com ele, um outro grande nome do yoga no Brasil naquela época, que se falava muito, era o general Caio Carneiro. Eu também fiquei encantada. Nossa, mas é também um militar, acho que tem alguma coisa a ver. A minha cabeça começou a trabalhar dessa forma. E eu pensava no yoga, nessa época, como uma carreira, como um trabalho. Eu via dessa forma, parte profissional. E eu já entrei logo no curso de formação de instrutor, sabe? Nunca tinha praticado, não sabia o que eu estava fazendo. Mas assim como eu entrei para a Marinha e eu não tinha a mínima noção do que eu estava fazendo, eu fui também destemida. E aí eu pensava, né, que tudo seria muito simples, porque eu tinha muita disciplina, muito condicionamento físico, e foi muito bom para mim. Eu fiz a formação, depois eu fui fazer um aprofundamento, e nesse aprofundamento tinha como parte curricular um retiro de silêncio de 5 dias. E a minha turma toda, sabe, enlouquecida. Como é que vai ser? É um retiro de 5 dias, a gente não vai falar, como é que a gente vai dar conta? E eu falo, eu muito tranquila, baseada na minha formação militar, de ficar imóvel, às vezes num desfile, de, sabe, de ter muito disciplinado. Eu achava que aquilo ia ser muito tranquilo. E lá fui eu para o retiro de 5 dias de meditação e silêncio. A primeira meditação foi de 20 minutos. Gente, eu fiquei 20 minutos imóvel, sentada, tranquila, porque eu ficava muito mais do que isso em pé nos desfiles. Sim. Então, para mim, sentada 20 minutos ali era maravilha. Mas a minha mente enlouqueceu. Eu fui para frente, para o futuro, eu fui para o passado, eu ficava incomodada com tudo que eu, sabe, podia estar acontecendo ali fora. A minha mente enlouqueceu. E aí eu tomei consciência de que eu estava ali com o meu corpo presente, mas eu não tinha a qualidade naquele momento do que eu estava vivenciando. E meditação é prática, é como uma musculação, sabe? A gente precisa praticar porque você chega nesse estado. E num retiro, isso acontece de uma forma mais rápida, mais simples, até porque você está praticando, né, com uma certa constância, com ritmo. E a gente sai de um retiro muito rejuvenescido e alinhado com esse propósito. E foi o que aconteceu comigo. E eu dei continuidade. Mas o que eu me dei conta ali é que eu precisava abrir mão do personagem, de tudo que eu carregava comigo, para ver de uma outra forma. E é isso que eu queria falar aqui para vocês, né? Que quando a gente estava falando de mindfulness, de autorresponsabilidade, são conceitos profundos, mas se eu pudesse juntar tudo isso, junto com qualidade de presença, fazer um emaranhado de letras e puxar numa palavra só, eu puxaria simplicidade. Não necessariamente é fácil, tá? Mas simples. E aí até um exemplo foi o que aconteceu hoje. A gente está planejando essa live já faz algum tempo, e o tempo de vocês é uma coisa muito importante que a gente honra muito. Então a gente queria que fosse uma super qualidade, né, na parte técnica. Então a gente fez treinamentos, né, fez uns testes de som, mas na última hora a gente teve um imprevisto e a gente precisou mudar o ambiente, passou para cá, mas a gente quer manter a mesma qualidade. E foi o que a gente fez, sabe? O estado de presença, vamos fazer, vamos mudar, vamos estar com a qualidade aqui. Eu não tenho nesse momento, por exemplo, uma questão que não está no meu controle da internet, porque eu normalmente uso a internet cabeada aqui, e eu não estou podendo usar o notebook, eu estou aqui no celular, mas o meu 4G está dando conta e está tudo certo. Porque eu estou nesse lugar de presença. É mais ou menos para estabelecer um paralelo com o que a gente está falando. E o que aconteceu depois que eu fiz esse retiro, que eu voltei para as minhas atividades de yoga? Eu me dei conta que o que eu sabia fazer muito bem era gerenciar projetos. E se eu pudesse voltar para o gerenciamento de projetos com essa qualidade que eu tinha conquistado, uau, ia ser muito bom. Ia ser muito bom para as minhas relações profissionais, para as minhas relações pessoais. E aí eu voltei a trabalhar na Marinha como contratada para fazer gestão do conhecimento, que é uma coisa muito legal também, que tinha a ver com a minha área, né? Uhum. Eu trabalhava num projeto nuclear e a área nuclear estava, né, indo para essa fase de todas as pessoas que trabalharam no início do projeto estarem passando já para inatividade. Né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas é como a gente fala, né? Estava indo para a inatividade e precisava colocar sangue novo. E o bacana é reconhecer isso e usar as pessoas ali, né? Para serem treinadores, né? Fazer a gestão, para o conhecimento não se perder de tudo aquilo que a gente desenvolveu em tecnologia. Não necessariamente onde a gente chegou, mas o caminho que a gente percorreu para chegar.
E é basicamente isso que a gente faz também quando a gente se busca o processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. É importante chegar em algum lugar? Sim, claro, né? Mas é mais importante ainda a gente ter a clareza do caminho que a gente está percorrendo. E quando eu digo que esse lugar aqui, né, quando eu junto uma coisa com a outra, a qualidade de presença é muito pessoal, tem muito a ver com os nossos valores. E os valores são pessoais, né? E eu penso que hoje em dia, nessa correria, como você mesma disse, que a gente vive, a gente não tem muito tempo de perceber se a gente está vivendo os nossos valores, né? Porque é tanta informação externa, tanto estímulo, e o valor está aqui, ele vem com você, você vai desenvolvendo na sua vida. E aí eu digo para mesmo, eu até deixaria aqui essa provocação, esse questionamento, para a gente olhar mais para os nossos valores. Se eu estou vivendo de acordo com eles, né, isso me leva para um lugar de qualidade de presença. Se eu não vivo, isso me traz uma certa instabilidade. Aí eu posso fazer essa correção e buscar viver valores. Valores são, né, são tantos, né? E as pessoas podem ter valores parecidos, viver eles de intensidades diferentes. Não existe certo nem errado para isso, né? Existe o que ele te traz de lugar de qualidade de vida e de felicidade. Valores fazem a gente feliz quando a gente está vivendo realmente eles. Eles trazem fazem a gente se sentir adequadas à situação que a gente está vivendo. E eu estou vendo aqui todo mundo, as pessoas concordando, assim, a verdade, todo mundo, né, falando. Mas às vezes a gente tem a dificuldade, é fácil concordar, mas nem é sempre fácil viver, né, nesse estado. E às vezes é o que a gente estava falando, nessa correria, não é fácil pausar, né, para a gente entender o momento que a gente está e para a gente saber que esses são os nossos valores. Quer dizer, às vezes refletir sobre esses valores, né, sobre esse momento. uhum. Sim, e eles estão ligados diretamente à forma como a gente se comporta, né? Como a gente interage com a gente mesmo, a gente interage com o outro e como a gente interage com o meio ambiente. Por isso que é tão importante fazer a pausa e olhar para esse... Nossa, às vezes a gente dá aquele assim, nossa, isso era tão importante para mim, eu não estou mais vivendo isso. Ou então eu não consigo, né, atingir tal objetivo e de repente olhar assim, nossa, eu não estou atingindo esse objetivo porque ele não está coerente com os meus valores. Às vezes esse dar-se conta, isso às vezes vem até na meditação. O exercício de meditação traz tanta clareza que às vezes a gente, uau, sabe, aquela informação ela vem porque a gente limpou, né? Não existe essa coisa de parar de pensar. Muita gente tem medo de meditação porque acha que vai deixar de pensar. Não, os pensamentos eles vão sempre ocorrer. Mas como naquela minha primeira meditação lá do retiro, que a minha mente era um furacão, ela pode se transformar numa brisa suave. E aí eu posso observar esse movimento com mais suavidade. E aí conseguir enxergar tudo que está ali dentro, escondidinho dentro da minha mente. E todas as minhas potencialidades que às vezes ficam guardadas. Eu queria falar um pouquinho de foco, porque talvez seja o grande desafio também, hoje. Né? Diante de tudo que a gente vive, a gente costuma dizer que a meditação ela facilita o processo de ter foco. E eu até gostaria de fazer, até de forma didática, falar para vocês assim, que foco é a capacidade de se concentrar num único objeto ou numa situação. Então, isso é o foco. Quando a gente tem a capacidade de manter o foco sem nenhum esforço e com prazer e criatividade, a gente diz que a gente está no estado de flow. Tá? É quando isso flui naturalmente. A prática, né, contribui muito para isso. E o mindfulness, que a gente traduz como mente plena ou atenção plena, porque vem do inglês mind e fullness, completo, então a gente pode dizer meditação, atenção plena, né, completa, atenção ali. Eu posso dizer que é uma prática que possibilita a pessoa se concentrar no aqui e agora. Os exercícios são focados para isso, para que naquele momento que eu estou vivendo, eu viva somente aquilo ali, a minha presença naquele local. E a meditação em geral, né, eu posso dizer que ela é o estado todo, ela é a presença toda, é a conexão do pensamento e sentimento, é um fluxo de calma e tranquilidade. Então seria mais aberto porque existem várias formas de meditar, não necessariamente o mindfulness, mas ele é mais assim hoje divulgado porque você pode fazer ele em qualquer lugar, necessariamente você não precisa estar num ambiente que você vai sentar numa posição de lótus. Você pode estar numa cadeira, você pode estar em pé, onde você estiver,
você para um instantinho, coloca o teu foco e a tua atenção, se você perdeu ele, na tua respiração. Coloca o foco só no observar a respiração. E aí vai expandindo para o lugar que você está e mantém, segura isso. Né? Segura a tua atenção ali. Porque a mente, ela realmente, ela vai para frente, ela vai para trás, ela é a natureza dela, né? A gente pode até dizer assim. Mas o treino faz com que ela fique mais serena e mais tranquila. É prática. Eu, por exemplo, você faz yoga, né? Eu comecei vai fazer fez 2 anos agora, Tai Chi, né? E me encontrei, quer dizer, nesse momento, porque quando eu estou na prática, eu de fato não consigo pensar em outra coisa. Eu brinco porque ele, até como ele é um movimento coordenado, se a gente pensa em qualquer coisa, você perde o próximo. Então, quer dizer, querendo ou não, ele me obriga a parar no aqui e agora, né? Eu acho que a yoga também traz um pouco disso, tem outras práticas que também trazem um pouco isso. E você está trazendo o mindfulness não como uma coisa de dizer o seguinte, não necessariamente eu preciso estar numa prática como yoga ou numa prática como tai chi para chegar e fazer essa pausa. Isso, você pode estabelecer uma disciplina, você com você mesmo. Hoje tem muitos aplicativos que ajudam bastante também, aplicativos de meditação. Se você tem dificuldade de ficar no silêncio, você pode usar o recurso de uma meditação guiada, né, que vai te levando, você pode usar uma música. Eu gosto muito de dizer que a gente pode usar os 5 sentidos para despertar a meditação. Né? Eu posso ouvir uma música, eu posso sentir, eu posso meditar com incenso, se eu gosto de aromas ou óleos, e aí eu posso ficar ali concentrada naquele aroma. Eu posso fazer isso até na alimentação, né? Eu posso comer alguma coisa em silêncio e ficar sentindo sabores que eu nunca senti. Né? Eu posso pegar uma maçã, que eu já comi diversas vezes, mas aquela maçã vai ser única, porque eu vou estar ali com foco e atenção para descobrir e explorar sabores. Essa atenção que eu experimento ali só para a maçã, por exemplo, ou para um copo de água, é a atenção que eu posso colocar nas minhas relações. Na qualidade quando eu estou ouvindo alguém, quando eu estou dando atenção para um filho, quando eu estou dando atenção para um companheiro, quando eu estou dando atenção para alguém que trabalha comigo. Colocar essa qualidade ali de explorar um pouco mais, né? Além daquilo que normalmente a gente é estimulado a fazer, que é ter múltiplas funções, porque a gente vive num mundo múltiplo, que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas aquela qualidade que eu experimento do tato também, de tocar, sabe, de usar as minhas mãos, os meus ouvidos, o meu nariz, a minha boca, explorar os sentidos, né? Ou a própria respiração, observar isso e poder começar a trazer, expandindo para a relação que eu tenho, para o meu ambiente. Mas é claro, começa por você mesmo, sabe? Começa a se ouvir, escutar, conhecer um pouco mais você, olhar para os teus valores, para as coisas que você gostava de fazer que você não faz mais, te dá prazer, te dá alegria, porque é o flow, sabe? Tem que vir na simplicidade, sabe? Fluindo, não? E a busca não necessariamente, como eu disse, ela é fácil, porque ela requer comprometimento, ela requer esforço, profundidade. Né? Eu posso viver ali na superfície, sim, se eu estou, né, vivendo e estou bem com esse viver na superfície. Mas é da natureza humana também o buscar mais, se aprofundar, querer, sabe, viver o melhor. Porque eu digo aquilo ali, né? A gente tem uma essência aqui. Eu gosto de dizer que essa essência ela é divina. Eu gosto muito do lado espiritual, da inteligência espiritual. Eu gosto muito de dizer que é divino aquilo que habita em mim, sabe? Eu reconheço Deus aqui em mim como eu reconheço Deus em você. Então, honrar isso, né? E começar a observar tudo que está na minha volta, a olhar para o céu fica diferente quando a gente começa a olhar os diversos tons de azul, as diversas... Né? É meio poético, mas também é prático e é vivencial, sabe? Andar, por exemplo, em São Paulo, que é uma cidade E o tão que a agitada... responsabilidade tem a ver com tudo isso? Ah, vamos falar de autorresponsabilidade. Boa, Ju. Além dessa definição toda que a gente leu ali, que é muito abstrata, eu gosto muito do trabalho do Dr. Paulo Vieira. Ele tem um livro que está sempre comigo aqui, que é O Poder da Autorresponsabilidade. E o livro é bom, é bem prático, tem uns exercícios, eu super recomendo, é um gostosinho de fazer e de trabalhar com autorresponsabilidade. Por quê? Porque da mesma forma que o mindfulness ele é uma técnica,
né? Ele tem o respaldo da ciência. A autorresponsabilidade é um poder. É um poder que você tem de mudar as coisas que acontecem com você. E eu gosto muito de citar as leis que ele coloca no livro. São simplesinhas, eu vou até colocar aqui para vocês. São 6 leis de autorresponsabilidade que fazem uma virada de chave na nossa vida. Na primeira ele diz assim, se for para criticar as pessoas, cale-se. Então é aquela coisa do impulso, opa, respira, segura e se cala. Segura um pouquinho. E nesse pouquinho que a gente segura, muita coisa acontece, se a gente não reage. A segunda ele diz assim, se for para reclamar das circunstâncias, dê sugestão. Uma mente serena e tranquila, ela é capaz de enxergar as sugestões com mais facilidade. E ele diz também, se for para buscar culpados, busque solução. Faz a inversão. Né? Vamos focar, mudar o foco. E ele diz também, se for para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Né? É o poder que você tem de mudar. Você, né, está no comando da sua vida. E quando a gente tem essa consciência, né, esse lugar de vítima não cabe mais. E se for para justificar seus erros, aprenda com eles. Né? Os erros fazem parte do processo, né, de aprendizado. Então, aprenda com seus erros. E se for julgar alguém, julgue a atitude da pessoa. Né? Também mude o foco. Não a pessoa, mas foi a atitude da pessoa. Muito legal. Basicamente, essas são as leis da responsabilidade. E eu gosto muito desse trabalho do Dr. Paulo, porque eu, pelo menos, fiz uma virada de chave lendo esse livro. Muita coisa mudou quando eu tive consciência realmente de que ninguém tem o poder de mudar as coisas na minha vida. Sou eu. Depende de mim. Sabe? Então, eu tenho esse racional e emocional como meta de buscar esse equilíbrio. Para que o que for que acontecer, tá ali, no meu poder de transformar. E quando eu perco, assim, essa noção de que eu tô com esse poder, eu faço uma pausa e eu vou lá para o Mindfulness, respirar, seja qual for a técnica que eu escolher, para buscar esse lugar ali, ó, de qualidade de presença, onde eu honro a minha presença, eu honro o divino em mim, a minha semente, né, a minha essência, e eu consigo também honrar o outro, né, trazer qualidade para as minhas relações. Então eu digo que qualidade de presença é quando eu consigo estar bem comigo mesma, estar bem com o outro, e consigo desenvolver esses valores que eu tenho comigo. E quando eu consigo enxergar o valor do outro também, o quanto é importante, né, ele estar vivendo o valor dele, e o quanto eu consigo me comunicar com ele, porque eu consigo enxergar o que é de valor na vida dele. E aí eu consigo honrar isso também. Então, basicamente, era essa forma de entrelaçar o tema. É um passo importante para que a gente se conheça, né? Mas isso não é construído do dia para a noite, né, Ju? Não, de forma nenhuma. A gente precisa ter muita paciência com a gente mesmo, ter muito amor, sabe, por nós mesmos, muita tolerância, muito auto-perdão, porque os erros acontecem. E aí a gente olha para os erros para quê? Para perdoar e também para buscar aprendizado. Uhum. Mas assim, trabalho de, sabe, musculação mesmo aqui na minha mente, nas minhas emoções. E tudo bem se um dia eu não fui tão bem, tranquilo, no dia seguinte eu vou recomeçar. Porque mais importante do que onde que eu quero chegar é a forma como eu chego. E para diário, sim. E para a gente que está aqui agora, falando do Gap, né, falando de mulheres que estão querendo viver a sua missão, esse propósito de vida, eu acho que é uma base para a gente buscar, né, essa base de equilíbrio, para eu poder olhar para a minha missão, para o meu propósito de vida, para eu poder definir isso de acordo com os meus valores e de um lugar onde eu estou me sentindo mais inteiro. E esse lugar de qualidade de presença onde eu me sinto inteira. Uma das coisas que eu acho que influencia um projeto como Gap, onde a gente tem esses encontros, e eu acho que o mindset, o que você coloca de como eu vou para esse encontro, né? E a questão da autorresponsabilidade, de não apontar defeitos, né? Não criticar. É desse lugar que a gente precisa, e não só com o outro, né? É o que você falou, a gente precisa ser gentil com nós mesmos, né?
a lembrar que nós estamos construindo a nossa história dia a dia. Porque, às vezes, a gente até vai para um espaço como esse, com a consciência de que a gente não tem que criticar o outro, mas a gente se critica, né? E, às vezes, o outro, com a sua própria gentileza, de repente olha para a gente e enxerga algo que a gente não estava enxergando, porque a gente está enxergando a vida com um julgamento e condenando todas as nossas ações, né? É uma atitude de mudança, né? A gente tem uma história muito bacana, né? A Rebeca conduziu o primeiro grupo que a gente fez e as meninas, e de repente uma delas falou, não era isso que eu queria, eu resolvi mudar e foi construir uma nova história. Ou você, às vezes você já sabe que história que você quer construir. Às vezes o encontro acontece na hora que você tem tempo de fazer a pausa, né? Porque o interessante do Gap é que você vai ter uma hora, pelo menos, da sua semana para parar, para cuidar daquele momento, cuidar das relações com aquele grupo de mulheres e cuidar da sua relação consigo mesmo e como você reage, como você interage e como você contribui e como você recebe essas contribuições, né? Eu acho que o grande trunfo de um projeto como esse é se permitir transformar, estar aberto, né, a se perdoar muitas vezes e também, né, ouvir, ser gentil, usar os princípios da parceria, né? Somos parceiros num momento de transformação, né? Exato. O que você diria para alguém que está pensando se vai ou não se inscrever num projeto como o Gap, Ju? Eu diria que você tem o poder, né, de fazer as mudanças na sua vida. Você tem o poder de buscar, sabe, os caminhos que vão te levar aos melhores resultados. Porque a vida simplificando, a gente vive aqui, encarnado num corpo, né, com trabalho, com atividades, enfim. E principalmente no papel de mulher, né, que você acumula funções. Então, você trazer e enxergar essa qualidade, né, sua, natural, de administrar tudo isso, é bem importante. E estar num espaço onde você vai se sentir acolhida, protegida e ter a liberdade de falar, de compartilhar, porque tem ali um comprometimento de que se fala ali, fica ali somente. Fique bem à vontade de se sentir resguardada e protegida nesse espaço, para colocar mesmo, né, os teus sonhos, falar dos teus propósitos, de colocar as tuas questões e de saber que existe ali uma escuta acolhedora. Né? O quanto a gente aprende também quando a gente ouve o outro. Né? Os ancestrais antigos nossos, né, tinham esse costume da roda de conversa, de alguém falar e ali se aprendia tanto, o conhecimento era passado de forma verbal, né? O quanto a gente aprende na experiência do outro, o quanto eu me reconheço no outro. Como é gostoso isso, né? Quando a gente está num ambiente assim, saudável, onde eu posso me sentir segura, onde eu posso falar com as pessoas, e aí eu posso buscar o resultado e eu sei o quanto as pessoas estão vibrando ali para o meu resultado, para eu chegar nesse lugar que eu quero chegar, né, do meu propósito de vida. Dando um exemplo do que você está falando, né? Eu costumo brincar, né? Em várias culturas, né? Você tem as rendeiras que vão fazer renda e todas juntas conversando e trocando e dividindo as suas histórias, né? Você fala dos ancestrais, mas a gente, né, em muitas oportunidades na nossa vida, na nossa adolescência, a gente constrói isso. E à medida que a gente cresce, né, eu costumo brincar, né? Os homens têm o futebol, eles têm os encontros, têm o boteco, né? A gente, como mulher, muitas vezes a gente se esquece de olhar para a gente, né? A gente vai cuidar da família, dos filhos, da carreira, e de repente não tem nenhuma pausa para jogar conversa fora, para falar de si, sem julgamento. Ou às vezes eu falo que às vezes a gente tem essas oportunidades, mas muitas vezes quando a gente está com alguém muito próximo da gente,
conhece a nossa história muito de próximo, ela está também ali contaminada com a mesma história que a gente. E quando você vai, às vezes, para um grupo externo, que está ouvindo a tua história pela primeira vez, é uma oportunidade de você enxergar a tua história por um novo olhar, né? Uma oportunidade de você se enxergar com um novo olhar, se desprender do medo. Eu costumo brincar, meus filhos, né, fazem terapia, e eu falo, não, e aí um meu mais novo falou um dia, falou, não, mãe, mas não tem problema, eu posso conversar com você, mas não é igual, porque quando a gente fala com um familiar, existe uma expectativa nossa em relação ao julgamento do outro em relação a nós, né? E quando você vai para um grupo neutro, aberto, que quer construir junto, eu acho que a gente consegue também estar um pouco mais livre dessas amarras, né? Da nossa autocrítica, do nosso medo de se expor. Então, é uma experiência realmente muito rica, né? Eu posso falar que eu consegui vivenciar isso e, e quando a participante, alguém se inscreve nesse programa, a gente faz um convite, né, de autoconhecimento. Então, a gente vai enviar um formulário de autoconhecimento, que essa participante, ela não vai precisar dividir com a gente, é muito mais para estruturar suas ideias, então, entender, né, se conhecer, para que os encontros aconteçam, né, com alguma construção já feita, né? Por isso que a gente traz essa conversa de você se conhecer, entender, parar, né? Eu costumo brincar que no momento que eu participei desse projeto, eu precisei de 3 sessões de terapia extra antes de fazer. Eu já falei para vocês isso, né? Porque eu precisei fazer uma reflexão antes do meu primeiro encontro, porque eu fui convidada a refletir antes do meu primeiro encontro. Mas foi transformador, né? Eu fui convidada a entender qual era o meu propósito de carreira e isso fez com que eu estivesse aqui hoje trabalhando num grupo voluntário, como é o Grupo Mulheres do Brasil, né? Que está dividido aí, espalhado no mundo todo, no Brasil todo e no mundo, né? Com comitês e espalhados em mais de 80 locais, quase 80 mil mulheres que fazem parte desse grupo, e cada uma fazendo o seu trabalho no micro e no macro, né? E a gente foi construindo junto esse projeto, então assim, eu só tenho que agradecer por ter tido essa oportunidade e trazer, né, traduzir esse projeto para a nossa realidade brasileira, né? Eu brinco que a gente teve que aprender, né? Inclusive o tempo, que na minha experiência pessoal era meia hora, e aqui a gente entendeu que meia hora não dá, a gente fala demais, a gente como brasileiro, a gente quer contar a nossa própria história, e a gente divide, a gente tem um acolhimento, né? E isso foi muito bacana, né? Então eu realmente convido as mulheres que querem conhecer o Grupo Mulheres do Brasil, mas quem não quiser participar ainda do Grupo de Mulheres do Brasil, pode conhecer o Projeto GAP, né? Participar desse processo de autoconhecimento e criando, eu falo que são as sementes que a gente vai plantando dentro da nossa própria vida para um autoconhecimento, crescimento e autodesenvolvimento, né? Acho que todas nós aqui que fomos nos encontrando, né? Eu falo que são grandes encontros que a gente foi construindo ao longo dessa trajetória e aprendendo, né? E obviamente estamos aprendendo ainda. O projeto vai para o ar agora, que a gente falou, os imprevistos que a gente tem que costurar para fazer as coisas acontecerem, né? Então, tudo isso faz parte desse crescimento que a gente vai sustentando, né? E dentro desse projeto, essa é a ideia, né? Encontrar o seu melhor, né? E ter a oportunidade de dividir o seu melhor, né? Tá num espaço de fala, mas também num espaço de escuta, né? Um espaço, de fato, onde eu possa promover o meu crescimento, mas onde eu possa contribuir para o crescimento de outras mulheres. Então, eu acho que isso traz uma definição para a gente do que é esse Grupo Mulheres do Brasil, mas do que é que a gente quer construir e solidificar dentro do Grupo Mulheres do Brasil e dentro do GAP.
E para quem que é o gap, né, Ju? Acho que assim, a única restrição que a gente tem nesse momento é que tem que ser maior de idade para que se autorize a estar nesse espaço de grupo. Então tem que ter 18 anos. Nesse momento, essa é a única restrição. Senão, não interessa se você é profissional liberal, se você é uma mulher que está em processo de transformação de vida, se você está dentro do seu ambiente, trabalhando em casa, se você, enfim, qualquer. E também não interessa a idade, quer dizer, eu posso ter 18, posso ter 50, 60, se eu estou nesse momento onde eu quero me encontrar e onde eu quero fazer essa transformação, esse espaço está aberto, né? A gente tem um fato acolhimento. E, obviamente, a gente vai ter todo o cuidado de a gente montar os grupos para que a gente crie grupos e dentro do próprio formulário, quando vocês forem se inscrever, vocês vão perceber, na hora que você for escolher o tema que você quer vivenciar, você vai escolher o tema, vai escolher o horário, né? A gente vai montar esses grupos para que a gente encontre a harmonia de momentos, muito mais do que uma harmonia de idade. Então, se são mulheres que estão em busca de transformação de carreira, a gente vai agrupar mulheres que estão nesse momento. Se são mulheres que estão, por exemplo, com seus negócios, querem se envolver no mundo digital, querem entender os desafios desse mundo digital, a gente vai agrupá-las de acordo com esses ideais e com esse momento de vida. Também a gente fala com a PIL, que trabalha junto com o grupo de inclusão, né, às vezes mulheres que são mães de jovens ou de crianças que têm alguma necessidade especial e que esquecem de olhar para si, esse também pode ser um espaço fantástico para você olhar para si, né? Para que você tenha a energia de cuidar do outro. Né? Outro dia, eu ouvi uma expressão que eu acho super interessante, que é a gente está vivendo um momento dessa pandemia onde muitas de nós termina sendo a estrutura emocional da família, né? E para quem já andou de avião, quando a gente entra no avião e que a gente vai receber a instrução dos comissários a respeito do voo e começa aqueles comandos e a instrução que vem é caso de despressurização da cabine, coloque a máscara primeiro em você, depois você coloca no outro. Porque se você não estiver apto a cuidar do outro, você não vai conseguir. Quer dizer, se faltar o ar para mim, eu não vou conseguir ajudar o outro. Então, eu acho que é um momento da gente se solidificar, cuidar de si, para que a gente consiga também cuidar do outro, né? A gente está chegando no nosso momento final, mas estamos abertas. Quem quiser, manda mensagem pelo grupo Mulheres do Brasil Barueri. Vocês podem mandar inbox. O formulário vai estar no link da bio. Para quem quiser fazer inscrição. A gente, em breve, vai começar a divulgar mais informações a respeito do Gap. Tem um videozinho que a gente colocou lá que fala um pouco mais, mas a gente vai começar a soltar um pouco mais de informação. Mas quem quiser saber como funciona, como é que tá, como é que faz, entre em contato com a gente, né, Ju? E a gente está aqui aberto para ouvir, participar. Vamos estar tanto eu como a Ju, coordenando, na verdade, facilitando um grupo, né, junto com outras voluntárias que vão ser facilitadoras desses grupos, mas a gente não vai estar lá como mentora de ninguém, não. A gente vai estar lá como mulheres que também estão em transformação, né, e que querem vivenciar essa transformação junto com as outras, né? E para Legal. fechar, o que você diria para esse nosso momento e para quem quer viver essa transformação? Eu diria que a vida, o que define a nossa vida são as nossas escolhas, as nossas ações. Então, pode surgir aí uma desculpa para você não tomar a sua ação, a sua atitude, mas a qualidade da nossa presença está diretamente ligada às nossas ações, às nossas escolhas. Então, reflita com você, faça uma pausa, lembre dos seus valores e, sabe, se permita. Eu diria isso, se permita, tá? Você merece. Exatamente isso.
Que bom, Ju. Eu acho que é isso. Eu acho que essa é uma mensagem importante, né? Tem uma oportunidade de se integrar com você mesma. Esse projeto é incrível, e a gente está aqui feliz em receber cada uma dessas mulheres que quer viver essa transformação. Nesse momento, só meninas, né? A ideia é que a gente cresça e possa também abrir para outro momento, quem sabe para crianças e jovens que estão também querendo se transformar, né? Ju, eu não só agradecer, eu falo que a Ju é quietinha, a gente não tem ideia do poder transformador que as palavras dela têm. A gente convive né, semanalmente no nosso grupo e a gente fica muito feliz de contar com você. E eu falo, eu comecei esse encontro hoje agitada, ainda meio eufórica, né? Com a corrida para atualizar o Instagram, para corrigir, para a gente. E de repente eu estou terminando esse encontro de hoje inteira, né? Presente. Obrigada, Ju. Ah, eu também só tenho a agradecer. Eu também fico muito ansiosa antes de fazer qualquer evento e eu lembro até que eu fiz uma viagem para a Índia uma vez e eu perguntei isso para um mestre lá, um Swami, que tinha quase 90 anos. Falei, mestre, né? Com a oportunidade de conversar um pouco com ele. Falei, quando é que passa essa coisa, né? Que a gente fica ansioso diante de algum fato. Ele falou, olha, se você descobrir, me conta. Então eu também fico ansiosa antes de qualquer evento. Mas a minha sensação é exatamente essa, Ju. Agora, terminando aqui, eu estou me sentindo tão inteira, sabe? E eu só tenho mesmo gratidão, porque eu sei o quanto vale o tempo de cada um que passou por aqui ouvindo a nossa mensagem, a nossa troca, a nossa conversa. Eu sei o quanto vale isso, esse dom precioso que é o tempo de vocês, a atenção. Eu fico muito honrada de receber a atenção de vocês estarem ouvindo e de alguma forma de contribuir no processo de cada um, que seja, sabe, uma pinceladazinha para trazer simplicidade para conceitos que parecem tão complicados, mas que se a gente mudar o nosso olhar, mudar o nosso foco, eles passam a ser flow, sabe? Passam a ser parte da nossa atitude, parte do nosso comportamento. Então, E gratidão, Ju, pelo convite, adorei. como você falou, um dia de cada vez, né? A gente vai construindo um dia de cada vez, né? Não é que de hoje, que amanhã a gente vai acordar outra, né? A gente vai construindo isso. Obrigada, Exatamente. Ju. Obrigada. E agora, para eu fechar, eu fecho aqui. Isso aí.